Hoje é domingo, dia de Flu em Campo, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui em Fortaleza, o Fluminense enfrenta o Ceará na capital cearense, no Castelão, às 4 da tarde. A bola vai rolar para mais um jogo importantíssimo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Pode parecer redundância, talvez até seja mesmo, mas esse jogo aqui é fundamental na conta para chegar a Libertadores. E eu vou explicar a vocês por que eu estou dizendo isso. A partir de agora, nosso pré-jogo com muitas informações. Ontem à noite já trouxe aqui um vídeo direto lá do hotel onde o Fluminense está hospedado aqui em Fortaleza, com informações importantes, desfalques de última hora, novidades que estão aqui com a delegação e a gente vai projetar a escalação do Flu para logo mais. O que será que Zubeldia está preparando para conquistar a sua primeira vitória fora de casa? Bora de pré-jogo. Bom, vamos começar com a tabela do Campeonato Brasileiro na tela aí para vocês, porque a 31ª rodada já começou e com um bom resultado. Um resultado interessante. Primeiro, na Vila Belmiro, Santos e Fortaleza, que brigam ali contra o rebaixamento, para fugir do rebaixamento, empataram em 1-1. O Cruzeiro bateu vitória por 3-1, resultado esperado. Mirassol e Botafogo, esse jogo nos interessava e eles ficaram no empate em 0-0. Resultado bom. Para mim, era até melhor o Mirassol ganhar, mas ok. O pior cenário seria uma vitória do Botafogo e não aconteceu. 0-0 interessante, o Flamengo bateu o Sport por 3-0 e assumiu momentaneamente a liderança do campeonato, e o Palmeiras vai enfrentar o Juventude, se Deus quiser vai ganhar também. Temos neste domingo, às 4 da tarde, Corinthians e Grêmio, Bahia e Bragantino, Ceará e Fluminense, mais tarde às 6h30, Internacional e Atlético Mineiro, Juventude e Palmeiras, Vasco e São Paulo às 8h30 da noite, fechando a rodada. Outro jogo que nos interessa bastante. Aqui o empate também é bom, mas se alguém tiver que vencer, para mim seria o São Paulo, porque o Vasco para mim está no momento melhor, está jogando mais, então seria, enfim, reduzir um pouco os danos. Outro jogo que nos interessa é o Bahia, pegando o Bragantino, mas aí é o Bahia em casa, onde o Bahia está vencendo todos, que é a força do Bahia, justamente jogar na Fonte Nova, contra um time que há muito tempo despenca no campeonato, já emplaca uma sequência de resultados negativos novamente, são 3 derrotas consecutivas, então eu já espero uma vitória do Bahia. Portanto, vencer o Ceará hoje significa provavelmente manter essa diferença para o Bahia no G5. Esse é o objetivo do Fluminense a partir de agora. Perseguir o Bahia. E se conseguir perseguir o Bahia, significa se manter pelo menos ali no G6 e talvez se afastar um pouquinho de quem está vindo atrás. E por que eu falei que o jogo de hoje ele é muito importante nessa conta para voltar à Copa Libertadores? Porque, convenhamos, tende a ser o jogo, um dos jogos mais acessíveis nesta reta final, teoricamente falando. É claro que jogar aqui vai ser difícil. O Ceará vem numa sequência aí de 3 derrotas consecutivas, incluindo a Fluminense no Maracanã, além de um empate. Então, para não se aproximar perigosamente ainda mais da zona do rebaixamento, o Ceará precisa desses 3 pontos. Pelo menos para eles, o Vitória perdeu. O Santos empatou ali com Fortaleza. Então, a derrota do Vitória, ela ameniza um pouco uma pressão para o Ceará, caso seja derrotado hoje. Mas, óbvio, é jogo em casa. Eles sabem que não dá para perder pontos aqui, na conta deles. O Fluminense ganhando 3 pontos aqui chegaria a 50 pontos. E para mim tem um número mágico aqui que eu acho que o Fluminense pode chegar, que é de 60 pontos na tabela. E 60 pontos garante a Libertadores. E eu estou contando com os 3 pontos de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque depois do Ceará, o Fluminense vai ter o Mirassol em casa. E aí lembra que eu falei para vocês? Fazendo o dever de casa vai chegar na Libertadores. Tem o Mirassol em casa, só os jogos em casa, tá? Mirassol, depois tem um clássico contra o Flamengo, eu não estou contando esse jogo, que o Fluminense é mandante. Não estou contando o Flamengo. Tem o São Paulo no Maracanã e tem o Bahia no Maracanã.
Vencendo esses jogos, o Fluminense chega a 59 pontos, ou seja, vencendo aonde está ganhando. Os pontos que o Zubeldia, as vitórias do Zubeldia, todas como mandante. E depois, o Fluminense poderia brigar por um pontinho para chegar a 60 com o Grêmio, fora de casa, Cruzeiro, Palmeiras, o próprio clássico contra o Flamengo. Para chegar nesse, entre aspas, número mágico de 60 pontos aí. Tá? Então, para mim, é algo possível. Uma vitória hoje contra o Ceará, ele reduz bastante a necessidade desesperada, talvez, de ter que brigar por pontos em jogos muito complicados, que a gente sabe que vai ser. Significa que o Fluminense não vai ou não tem condições de tirar pontos do Cruzeiro, Palmeiras? Não, não tem, mas imagina o Fluminense dependendo de uma, sei lá, de um empate ou de uma vitória na última rodada contra o Palmeiras para chegar à Libertadores. Mas ano passado é outra coisa. São Paulo, o Palmeiras corre risco de chegar na última rodada precisando vencer para ganhar um título. E aí? Então, por isso a minha conta ela está muito nesse jogo de hoje. Esses 3 pontos são fundamentais. Vai ser difícil, como eu falei, isso é evidente para mim. Os desfalques pesam bastante, a gente vai falar dele já aqui dentro da provável escalação do Fluminense. É claro que isso afeta, mas, assim, o Zubeldia está buscando a sua primeira vitória fora de casa. Não venceu ainda. E se a gente parar para pensar, como foram as derrotas fora? Nem derrotas, perdeu o Mirassol para o Vasco, que foi o jogo no Maracanã. O Mirassol daquele jeito. A gente sabe que aquele jogo o Fluminense poderia, se não tivesse cometido erros idiotas, como tantas vezes cometeu, poderia ter conseguido um resultado melhor, e contra o Sport nem se fala. Então, foram 2 jogos que o Fluminense perdeu pontos, onde tranquilamente poderia ter conquistado, mesmo não tendo uma grande atuação longe disso. Por isso eu acredito que hoje é possível. Tá? Agora, o que o Zubeldia vai fazer para conquistar esses 3 pontos? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Só lembrando que o histórico do confronto são últimos 3 jogos, 3 vitórias do Fluminense. Incluindo uma no Castelão, aqui no Castelão, em 2022. Vocês lembram desse gol aí? Ai, meu Deus, que saudade dessa dupla. É duro, hein? Mas vamos lá. Vamos para a provável escalação do Fluminense, sempre com a parceria da KTO aqui no canal do Lessa, fortalecendo, apoiando o nosso trabalho. A única mídia aqui cobrindo o Fluminense em loco, mais uma vez. O canal do Lessa, Jornada KTO 1902, lado a lado com o Flu, acompanhando a chegada. Hoje no estádio, já desde cedo. Não vou nem tomar café da manhã ou almoçar, enfim, estarei desde cedo lá no Castelão para a gente fazer mais uma cobertura especial para vocês, como sempre a gente tenta fazer. E isso só é possível graças à KTO e às outras parcerias que temos com a Magic Miles também, né? Viagem com a Magic Miles, a gente está sempre, esse ano também, inclusive Copa do Mundo, tudo que a gente fez graças à Magic Miles, com o nosso Rafa, Thalita, que são sempre apoiando a gente. Magic Miles trouxe a gente aqui para Fortaleza, quer viajar com o Fluminense para tudo quanto é lado, quer viajar final de ano agora, férias, vá com a Magic Miles que você vai pagar mais barato e não vai ter dor de cabeça para ir para lugar nenhum. Absolutamente lugar nenhum. É só você pegar o seu cartão de embarque e ir para o aeroporto. Tá? Vamos para a KTO aqui, já aproveitei. Falei da Magic Miles, realmente faz um trabalho espetacular, mas a KTO, já montei minha combinada, minha chance extra, tá? Já montei minha chance extra para essa rodada, e é o seguinte, colocar na tela para vocês. Vitória do Fluminense, vitória do Bahia, 1 gol do Corinthians contra o Grêmio em casa, vitória do Palmeiras e 1 gol do São Paulo em São Januário, porque geralmente o Vasco toma 1 gol. Alessa, mas isso aí, odd 12, muito legal, mas é muito arriscado, inclusive o jogo do Fluminense. Mas porque eu tô na chance extra, gente. Se eu perder, eu coloquei R$10 aqui nessa entrada. Se eu perder, a KTO vai me dar uma nova chance. Também de R$10. Um crédito de aposta de R$10. E eu vou poder fazer uma nova entrada com esse mesmo valor. Então, por isso dá para arriscar um pouquinho mais, ser um pouquinho mais arrojado, porque se eu perder, na verdade, eu não vou perder, eu vou ganhar uma chance extra, tá? Então vai na KTO sempre com responsabilidade. Se você não tem sua conta, ela crie sua conta, porque é muito importante pra gente. Não vai colocar grana na hora que você não pode perder,
tá? Com moderação, acima de qualquer coisa, para a gente curtir essa vitória do Flu hoje, se Deus quiser, e colocar uma grana no bolso. Vamos lá. Vamos com a provável escalação. A gente... Desfalques primeiro, né? Para quem não sabe, o Fluminense tem mais desfalques do que a gente imaginava para esse jogo. Dos males, o menor, pelo menos. Hércules está aqui e deve jogar normalmente. Ontem ele treinou sem problemas. E Nonato volta a ser relacionado depois de mais ou menos aí 2 meses fora. Quem não veio aqui para Fortaleza? Ganso, Manuel, esses já estavam lesionados. Bernal e Lúcio suspensos. Não teremos Lúcio Acosta, que obviamente é o grande desfalque para mim. Na verdade, é um dos, porque esse aqui também é pesado. Thiago Silva também não veio aqui para Fortaleza. Poupado. Thiago Silva poupado. Riquelme sentiu dores no ombro. Não viajou por isso. E Germancano também está fora. Teve uma leve entorse ali no joelho. E por isso não vai ser opção. Aparentemente não é nada grave, pelo que eu ouvi. Não se trata de algo grave, mas não tem condições de jogar e por isso não veio para cá. Tá? São esses os desfalques do Fluminense. A partir disso, qual a provável? Vamos lá com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lima, com Canóbio Serna e John Kennedy. Bom, não tem muitas opções, né? Porque para não jogar o Lima, ele poderia colocar o Nonato e o Nonato retomar aquela formação com 3 volantes, que foi o time da Copa do Mundo. Mas só que o Nonato está voltando de lesão agora. O Zubeldia até deu uma pista de que ele poderia fazer isso. Porque ele falou, o Fluminense jogava sem Lúcio, jogava com 3 volantes. Mas eu tendo a achar que ele não vai arriscar, que eu acho que ele vai mais para o Lima, para tentar manter mais ou menos a estrutura que vem jogando. A estrutura tática, com o Lima tentando fazer o papel do Acosta, que, obviamente, com menos qualidade, mas ele já é assim que ele tem entrado no Fluminense. Outra possibilidade, que é a novidade, veio para cá, Lescano volta a ser relacionado pelo Zubeldia, com todos esses desfalques. Lescano ganha uma chance, deve ficar no banco de reservas. Esse aí, muito menos o Lescano ser titular. Não acho que nem é uma opção considerada pelo Zubeldia, pela lógica, né? Pelas opções dele, já que quase não relaciona o cara. Então, eu acho difícil fugir dessa opção do Lima. No ataque também não há motivos neste momento para mudanças, ainda mais com o Riquelme fora, apesar da queda de rendimento do Serna, principalmente o trio deve ser mantido na frente. A partir disso, o que a gente espera? Não vejo o Fluminense jogando muito de forma diferente, perde, assim, uma enormidade na qualidade com a ausência do Acosta, não há como negar, é a referência técnica do time para mim, é o jogador diferenciado, é o jogador que faz o time andar junto com Hércules e Martinelli, e a falta dele obviamente vai ser muito sentida. Como o Fluminense pode compensar isso? Talvez fazendo o jogo hoje um pouco diferente, e tem que ser um jogo inteligente. O Ceará não vai poder ter a mesma postura, ou não deveria ter a mesma postura que teve no Maracanã. Ficar lá atrás, esperando o tempo passar e torcendo a Deus para ter um contra-ataque e fazer um gol numa bola parada. Em casa, com o apoio da torcida, eles vão ter que arriscar um pouco mais, vão ter que sair um pouco mais. E aí o Fluminense tem que se defender bem, tem que fazer um jogo concentrado para não cometer erros na frente da área e talvez abusar mais de um jogo vertical. Não tem o Lúcio, que pega aquela bola, gera aproximação, gera tabela, mas pode com o Lima fazer um jogo um pouco mais vertical. Ou seja, tentar o contra-ataque, recuperar a bola e fazer essa bola chegar na frente rapidamente para tentar surpreender dessa forma o Ceará. Talvez um jogo de menos imposição ou menos proposição também. Fora de casa não tem essa obrigação de propor, como o Fluminense vem propondo o jogo em casa, tomando iniciativa desde o início. Não estou dizendo para jogar retrancado, claro que não, mas para ter inteligência, entender como o jogo vai acontecer e a partir disso criar alternativas para suprir essa carência técnica do Thiago Silva, do Acosta, principalmente. É uma forma, talvez, do Fluminense ganhar o jogo de hoje, na base da paciência, tendo inteligência para jogar, se defendendo bem, mas, obviamente, sem abdicar de atacar. A opção por poupar o Thiago Silva, acho que em algum momento isso teria que acontecer, e acho certo, um jogo fora, o gramado do Castelão é muito ruim, né, não é de hoje. Então, enfim, o mais importante é não perder o Thiago lesionado agora.
Então tem que tomar todo o cuidado realmente para isso, tem que dosar um pouco a minutagem, ele já vem numa sequência grande de jogos, então é super natural que ele tenha esse descanso. E como o Acosta está suspenso, é bom também que ele dá uma recarregada para depois voltar 100%, já que o Zubeldia vem mexendo o mínimo possível no time titular do Fluminense, e isso para mim é bom. Não ultrapassando os limites, que eu acho que não vai ultrapassar, isso para mim é mais positivo do que negativo. Tomara que hoje o time possa estar numa tarde esperada e conseguir fazer um jogo correto para levar esses 3 pontos para o Rio de Janeiro. Bora ver rapidinho o que disse René, a Flu TV, ele que vem num bom momento, fez um gol contra o Ceará, gol de bola parada, tá com confiança, vamos ver o que ele disse. Como você falou, né, sempre tá acompanhando o dia a dia, a gente procura tá treinando, aprimorando, melhorando, graças a Deus saiu nesse jogo agora, espero que depois do primeiro agora possa sair mais, não só direto, mas também em escanteio, em falta lateral na área. Espero que a nossa bola parada agora consiga deslanchar aí e possa nos ajudar aí nessa reta final com muitos gols. Acho que pela característica também, né, sou um cara mais defensivo. É claro que quando fica ali do lado do Thiago, do Feito, do Samuel, é uma zaga muito experiente, tem um Fábio ali também orientando. Então fica mais fácil de se defender, né? De ir nos atalhos ali no campo. Então fico muito feliz em poder estar ajudando na parte defensiva. A gente sabe que vem na sequência boa, principalmente nos jogos dentro de casa aí, sem tomar gols. Espero que a gente possa estar sempre melhorando, que a gente continue assim sem tomar gol, que a gente sabe que o nosso ataque é muito forte e vai fazer os gols lá na frente. A expectativa é muito boa, a gente sabe que vai ser um jogo difícil na casa do adversário. A gente sabe que vem numa crescente muito boa, mas precisamos melhorar principalmente fora de casa. A gente vem se preparando aí muito bem, tem tudo para ser um grande jogo lá. E se Deus quiser, vamos trazer esses 3 pontos aí, que vai ser muito importante nessa reta final, para que a gente possa se consolidar ali no G6 e quem sabe entrar no G4 também, que é a nossa meta. Sabe, né? Espero que eu possa aí fazer mais um golzinho, quem sabe no próximo jogo. Eu que venho buscando aí quebrar meu recorde aí, que é 2 gols por ano. Já bati a meta, agora, se Deus quiser, agora é buscar fazer mais aí. Mas não só gols, mas assistência, procurar ajudar a equipe de alguma forma, que o mais importante é trazer os 3 pontos desse jogo fora de casa, que a gente sabe que vai ser muito difícil. E agora com notícias do Ceará, meu amigo André Almeida. Esse time está tentando se recuperar sob o comando do Léo Condé, que não seja hoje. E desculpe se em algum momento eu falar Fortaleza e veio do Ceará, porque eu tô em Fortaleza, jogo do Ceará, volta e meia eu falo Fortaleza, mas se por acaso eu falei, vocês vão me entender. Com notícias do Ceará, o meu amigo André Almeida, do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Fala aí, meu irmão. Fala, Vitor, tudo bem? Um grande abraço a você, a todo mundo ligado aqui no seu canal. Um prazer estar falando com os amigos para trazer informações do Ceará, adversário do Fluminense nesse domingo. O Ceará passa pelo seu momento de maior instabilidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Vem da derrota para o próprio Fluminense no meio de semana, naquela que foi uma das piores atuações do Ceará nesse Campeonato Brasileiro. Eu posso afirmar isso para vocês. Um time inofensivo e que não conseguiu de maneira nenhuma levar perigo ao tricolor carioca. Essa oscilação de desempenho tem refletido também em resultados ruins. Nos últimos 12 jogos, o Ceará venceu apenas 2. São 4 partidas seguidas sem ganhar. São 3 derrotas consecutivas. Antes do Fluminense, o Ceará havia perdido para o Atlético Mineiro e também para o Botafogo e tinha empatado com o Sport Lanterna fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o time não tem jogado bem, não tem conseguido ter um bom desempenho e não tem tido também bons resultados. Isso faz com que o Ceará veja a zona de rebaixamento hoje ainda mais perto, ainda mais próxima. O primeiro objetivo do Alvinegro é de garantir a permanência na Série A, chegar aos 45 pontos, isso é muito claro. E para isso, sabe que precisa fazer valer o mando de campo, o fator casa. Por isso que a partida desse domingo é encarada como uma verdadeira decisão pela torcida do Ceará. Expectativa de um bom público, mais de 20 mil torcedores já foram confirmados com antecedência, mas o técnico Léo Condé tem dúvidas para esse jogo. Será que ele vai poder contar com o retorno de 2 jogadores super importantes? O zagueiro Marcos Vitor e também o meio-campista Dieguinho, titulares do time que tem ficado fora nas últimas partidas, estão no departamento médico e ainda são dúvidas, vão fazer testes horas antes da partida para saber se terão condições de ser relacionados. Ficaram fora do jogo do meio de semana e particularmente acredito que também não devem retornar ainda para essa partida. Outras 2 dúvidas que ele tem é no time titular.
Na última partida ele colocou o Lourenço no meio de campo ao lado de Zanocelo e Vina, mas eu acredito que ele deva voltar com o Richarlison para ser titular. É um primeiro volante de mais pegada, de mais intensidade na marcação. A outra dúvida está no ataque. Fernandinho foi muito mal novamente. A tendência é que o Pedro Henrique ganhe a titularidade no lado esquerdo do ataque. Então o Ceará deve ir a campo com Bruno Ferreira no gol, Fabiano Souza na lateral direita, dupla de zaga com Marlon e William Machado, com Matheus Bahia na lateral esquerda. Meio de campo composto por Richarlison, Vinícius Zanocelo e Vina, mantido como titular. No ataque, do lado direito, Galeano, do lado esquerdo, Pedro Henrique, e no comando do ataque, Pedro Raul, que tem sido até criticado pelo torcedor, está passando por um jejum de gols. O momento não é positivo do camisa 9, mas é quem deve ser mantido no comando do ataque do Ceará para essa partida, tá certo? Amigos, um grande abraço, um prazer sempre falar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, André. Tamo junto e nos vemos mais tarde lá no Castelão, com toda certeza. Como eu disse, é esse Ceará vindo aí de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas consecutivas, contando a do Fluminense. A gente viu lá que é um time que aposta muito nos pontos, na velocidade dos pontos, para tentar agredir. É o Pedro Raul que fez um jogo ruim no Maracanã, tomara que hoje também faça aqui no Castelão. Vamos ver, torcer para dar tudo certo e nem passar perto de lei do ex, né? Porque o Paulo Baia está lá no banco de reservas também. E tem o Vina também. Vamos lá, arbitragem, para a gente fechar aqui nosso pré-jogo. Apita a partida Lucas Paulo Torezin, do Paraná, auxiliado pelo Vitor Hugo e Mazu dos Santos e pelo Thiago Americano Labes de Santa Catarina. O VAR vai ser o Braulio, olha só, Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. Esse glorioso árbitro vai estar no VAR. Isso aí, por si só, me preocupa bastante. O Torezin, ele já apitou 4 jogos do Fluminense, 3 vitórias e 1 derrota. Só esse ano foram 3. Apitou derrota para o Bragantino, a vitória sobre o Grêmio no Maracanã e a vitória sobre o Internacional lá no Beira-Rio, por 2-0. E ano passado ele tinha apitado aquela vitória em cima do Bragantino também, fora de casa, por 1-0. É um árbitro que não tem muito o que falar dele, não. Já teve ali suas reclamações, polêmicas, mas está longe de ser um dos mais marcantes para mim. E contra o Fluminense também não me recordo nada de muito absurdo. Então tomara que ele possa ter uma arbitragem correta hoje aqui no Castelão, jogo 4 da tarde, vai estar quente, enfim, que o Fluminense possa fazer um jogo muito seguro e a gente volte para casa dessa forma, com esses 3 pontos. Transmissão da Globo do Premier e você acompanha a nossa transmissão em áudio. Eu direto aqui do Castelão, mas toda a nossa equipe trabalhando do Rio de Janeiro nesta transmissão a partir das 2 da tarde, já ao vivo no Jornada KTO 1902. Nos vemos mais tarde. Um abraço, tamo junto.